Atenção, hein? Abertura diferenciada hoje. Vou perguntar pro meu convidado. Era assim? Naquele tempo? Era assim, arrepia até hoje ainda. Dá pra emocionar ainda? Dá pra emocionar ainda, sim. Muito bom. O Correio Esportivo tá no ar! Mais uma edição do programa. Hoje, programa especial, programa diferente. Já começa diferente na abertura, né? Eu não quis começar de maneira convencional. Não podia um programa especial sobre Ayrton Senna começar sem o tema da vitória. Programa, então, hoje especial sobre Ayrton Senna, nesse 1º de maio, em que se completa 32 anos que ele nos deixou naquele fatídico Grande Prêmio de Imola, na Itália. Mas o programa de hoje, é claro, que não vai ser sobre a morte ou sobre tristeza, porque não dá para falar desse ícone, dessa lenda, desse grande nome do nosso esporte que marcou até hoje, sem ser de uma maneira alegre, de uma maneira patriota, de uma maneira assim orgulhosa de ter de estar falando de fato de Ayrton Senna. E para falar desse ícone, eu trouxe o cara que mais sabe de Ayrton Senna que eu já vi na minha vida. Sabe tudo e mais um pouco. Parecia amigo de infância do Ayrton Senna. Parece que viveu todas as emoções ao lado desse grande nome do esporte. Eu recebo meu querido sogro Antônio Coradelli. Obrigado, amigo. É uma honra muito grande, um prazer enorme estar aqui contigo nesse programa que eu assisto sempre. E falar de Ayrton Senna, para mim, chega a ser muito orgulhoso, chega a ser muito gratificante falar sobre ele, comentar um pouco sobre a carreira e a vida desse, não só um grande piloto, mas um grande homem que foi. Isso vai ser um dos assuntos aqui no programa de hoje, né? Eu não tive assim o prazer de viver a era Senna, né? Ou toda essa, infelizmente, curta carreira, né? Vida do Senna, mas eu tenho certeza que eu trouxe a pessoa mais do que certa para falar, e tenho certeza que hoje a minha geração, por exemplo, que não teve essa oportunidade, vai entender muito bem, vai ter oportunidade de compreender, né? Vamos voltar bastante no tempo e sentir, mesmo que ele já não estando mais entre nós, o gostinho do que era ter vivido na época do Ayrton Senna, acompanhando ali cada domingo o tema da vitória, né? E ele trazendo tanta alegria pro amante do esporte, né? Da Fórmula 1 em especial. Vamos lá, vamos reviver um pouco esses momentos lindos. Show de bola, então. Começando o programa, seja bem-vindo, bem-vinda. Programa, então, especial hoje sobre Ayrton Senna. Meu querido Antônio Coradelli, então, quando você começou a acompanhar a Fórmula 1, o Senna já corria? Você assistia a Fórmula 1 antes do Senna? Foi com a ascensão do Senna? Conta isso para mim e para quem está assistindo. Não, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 1974. Então isso era antes. Isso. Quando o Emerson Fittipaldi foi bicampeão mundial pela McLaren, em 72 ele já tinha sido campeão pela Lotus, e em 74 ele foi campeão pela McLaren. E eu, com 9 para 10 anos, me chamou um pouco, deu aquele... legal, gostei de ver um brasileiro campeão mundial de Fórmula 1, e comecei a acompanhar. Aí, lógico, 75, 76, 78, o Emerson... montou a equipe dele em 78, já teve aí a Copersucar, Fittipaldi, uma única empresa, única equipe puramente brasileira, mas foi um projeto muito lindo que não deu certo, mas marcou a Fórmula 1 para o Brasil nos anais aí desse esporte lindo. Muito bem. E se alguém da minha geração, né, como eu falei na abertura do programa, que não teve a oportunidade de conhecer o Senna, de ver o Senna correr, te perguntasse assim, quem foi o Ayrton Senna, como você explicaria? Um piloto de mão leve e um pé muito pesado. E com uma cabeça de
preparar o carro, acertar ele emocionalmente também, ele era fantástico, ele era diferenciado de todos os pilotos. Gostei da analogia, digamos assim, né? Que é então mão leve e pé pesado, né? Isso mesmo. Ayrton Senna, cara, que legal, porque a gente que não viveu essa fase, a gente, acho que todo mundo, assim, da minha idade, ou os mais novos do que eu, a gente, mesmo não tendo visto, a gente sabe pelas histórias, pelas reportagens, né, pela memória que é cultuada do Ayrton Senna, que ele era um cara, assim, muito talentoso. Muito, muito talentoso. É até uma das perguntas, que é a próxima pergunta, né, assim, qual famoso desse século? Vamos botar aí de 2000 pra cá, então quem não pegou a Ayrton Senna, ele se equipararia a quem, assim, para os mais novos entenderem? Equiparar Ayrton Senna é muito difícil. Complicado de falar. Mas eu coloco 2 pilotos, aí é opinião minha, 2 pilotos que chegam perto de Ayrton Senna. Michael Schumacher, que foi heptacampeão, e o Lewis Hamilton, que também foi heptacampeão. 2 talentosíssimos pilotos. Temos aí agora o Max Verstappen. Teve ainda Mika Häkkinen, outro piloto grandioso. Um corre até hoje, Fernando Alonso, que ganhou, foi bicampeão. Teve um momento muito lindo também na Fórmula 1. Se a gente abrangesse outros esportes, tipo o futebol, para quem não viu o Senna é como se fosse o Neymar daquela época, assim, talvez um nome de esportista brasileiro, de atleta, assim, que mais de repercussão. É mais ou menos essa, em termos de repercussão, é como se fosse o Neymar daquele tempo, ou é um Pelé? O Senna foi o Pelé. O Pelé, né? Pelé. Como eu comparo sempre, o Senna na Fórmula 1, Pelé no futebol, Michael Jordan no basquete, Kurt Kirilin no vôlei, são ícones, são pessoas que não tem mais. Ainda coloco o sueco Björn Borg no tênis como ícones no seu esporte. Então, para quem é mais novo como eu, para entender, o Ayrton Senna é o Pelé do automobilismo. Simplesmente Pelé do automobilismo, então. E o que diferenciava o Senna dos demais pilotos? A rapidez com que ele se adaptava ao carro, como ele acertava o carro em cada pista, porque cada pista é diferente, o acerto do carro é diferente. Então ele era muito rápido nisso aí, ele pensava muito, pegava o carro e acertava para aquela pista muito rápido, e bem acertado. Ele tinha uma adaptabilidade muito sensível, assim, ou muito forte. Bem aguçada. Bem aguçada, é. E cite uma qualidade então dele que você também acabou mencionando agora já, né? Assim como o piloto, o maior diferencial, a maior qualidade dele era correr na chuva, era conseguir agir sob pressão, era a determinação, a competitividade que também eram marcas registradas dele. É tudo isso junto? É tudo isso junto. Tudo isso junto. Porque ele era um exímio acertador de carro, e aí quando chovia, o pé ficava ainda pesado e a mão muito mais leve para andar na chuva. Aí ele era o rei, né? Aí choveu, ele era o rei. Ele então tinha essa habilidade, essa virtude também, que era correr na chuva. Correr na chuva, e ele conta o porquê que ele era tão bom na chuva. Quando ele corria de kart, no começo da carreira dele no kart, teve uma corrida em qual, nessa corrida choveu, e ele rodou inúmeras vezes. E aí o pai dele levava ele para a pista de kart toda vez que chovia, e ele treinava na chuva, até andar quase que na velocidade normal, chovendo. Então isso ele levou para ele já essa habilidade desde o tempo de kart. E eu imagino a dificuldade, né? Porque um carro de Fórmula 1 é 300 por hora, se seco, já é rápido, já é difícil, já tem que ter, né, ali o talento. Imagina chovendo. Chovendo fica muito mais difícil, né? Embaçada com 300 por hora, nossa senhora. Mas ele era bom, ele era terrível. Para os pilotos que correram com ele, ele era terrível. Dificultava muito a vida dos demais. E qual a fase da carreira do Ayrton Senna que mais te marcou? Você que então acompanhou toda a carreira dele, foi o Ayrton na Lotus, foi na McLaren, foi na Williams? Qual te marcou mais? Marcou mais foi na McLaren, onde ele foi tricampeão, né? Em 89 ele não foi porque houve um roubo, digamos assim, no Grande Prêmio do Japão de 89,
que ele não foi campeão, mas toda a carreira dele foi muito bem marcante. Na Toleman, Grande Prêmio de Mônaco, em 84, o tal desconhecido, primeiro ano dele na Fórmula 1, o Senna largou na chuva em Mônaco, chegou em segundo lugar, passando por todos, inclusive quem estava em segunda posição era o Nick Lauda, que foi o campeão daquele ano, em 84. Ele passou o Nick Lauda depois, no fim da corrida, falou: ele me passou em um local que não tinha. Foi arrojo puro, foi talento puro dele. E você mencionou aí quando houve esse roubo, né, contra o Ayrton Senna. O Ayrton Senna era um cara que tinha a imprensa mais a favor dele, contra? Era um cara assim perseguido? Era um cara mais benquisto do que percebido? Como é que era esse ponto na carreira do Senna? Na imprensa ele era muito benquisto. Benquisto, muito benquisto. Quem não gostava dele era o Jean-Marie Balestre, Alain Prost. Alain Prost, piloto também, né? Esse primeiro que você mencionou, piloto também? Não, Jean-Marie Balestre era o presidente da FIA na época, em 89, que o Senna bateu com o Prost, ou seja, o Prost tirou o Senna da corrida, mas o Senna conseguiu voltar por um local que era mais seguro. Não voltou de frente para os pilotos, ele voltou a favor da pista. E o Jean-Marie Balestre desclassificou ele. Ele voltou, ganhou a corrida, teria sido campeão mundial, e o Jean-Marie Balestre desclassificou ele daquela corrida. E aí o Prost foi campeão. Entendi. Então, um cara que ele era bem quisto pela imprensa, acredito que pela maior parte ali dos seus adversários também, mas, né, acho que não tem essa unanimidade, né? Não tem ninguém que não tenha ali um cara que persiga, seja no caso do Senna, né, ou piloto, ou um dirigente, um presidente de federação, né? Então ele também não passou ileso, né, sobre isso. Não. E de tantas corridas que esse piloto sensacional, né, correu e venceu, qual que ficou marcada na sua memória e por quê? Essa do Grande Prêmio de Mônaco de 84. Ele corria com um carro ínfimo, um carro ruim, o Toleman, e ele conseguiu sair da 14ª posição, em poucas voltas já estava em segundo lugar, e se não tivessem terminado aquela corrida antes da metade, ele teria ganho aquela corrida. E o que é pior ainda, o Alain Prost perdeu aquele ano para o Nick Lauda o título por meio ponto. Caramba. Como a corrida não chegou à metade, valendo só a metade dos pontos. Na época valia 9 pontos quem ganhava. Ele fez 4,5. Se tivesse valido a corrida inteira, ele poderia ter ficado em segundo, faria 6. Caramba. O Nick Lauda ficou em terceiro, faria pela metade, terceiro valia 5 pontos, 4 pontos, teria feito só 2. Então ele fez 6. A diferença, se tivesse terminado aquela corrida, o Alain Prost seria campeão naquele ano. Caramba. E Interlagos em 91 é para você um dos maiores momentos da carreira do Senna? Eu acho que o maior momento da carreira do Senna, porque você terminar uma corrida fez 7, 8 voltas, com uma marcha só. A famosa corrida da marcha que quebra e ele ganha na mão. Ele ficou só com a sexta marcha, ele fez as últimas 7 voltas, só com a sexta marcha. Só acelerando, freando, sem conseguir mudar de marcha. Imagina o volante, o quão duro fica. Sim. Só com a marcha no carro. Pra quem não teve a oportunidade de ver, tá aí um ótimo exemplo nessa corrida. Interlagos em 91 mostra por que o Senna era o Senna, era, né? o cara. Ele venceu. E foi a primeira vitória dele no Brasil ou não? Teve essa... 91 foi. Aí ele ganhou em 93 também. Então também teve além desse imprevisto, disso que atrapalhou ele, digamos, mecanicamente, ainda teve esse quê emocional a mais, que foi a primeira vitória no país dele, né? Muito interessante. E tem algum momento menos lembrado pelo grande público, né, em relação ao Senna, mas que você considera assim genial, marcante por algum motivo? Aí não foi como piloto, foi como homem. No Grande Prêmio da Bélgica, em 92,
Eric Comas, então já hoje não existe mais, a equipe Ligier, ele bateu nos treinos e ele ficou atravessado na pista. Só que como o motor ficou ligado, ele desmaiou na hora, ele perdeu a consciência, mas ele ficou com o pé no acelerador. O carro já não tinha mais a transmissão porque destruiu tudo, mas o motor ficou ligado e ele com o pé no acelerador. Alguns pilotos passaram, não deram muita atenção. E o Senna, no passar por ele, notou que ele estava com o motor ligado e acelerado. Com vazamento de fluido ali, podia haver uma explosão. Ele parou o carro, desceu, desligou o motor da Ligier e levantou a cabeça do Eric Comas, que ele estava estava desacordado e o capacete pesando. Aí depois o Dr. Sid Watkins, que era o médico da Fórmula 1 na época, já falecido também, em 2012 Sid Watkins faleceu, falou que se não acontecesse aquilo, se o Senna não parasse e desligasse o motor e levantasse o capacete do Eric Comas, ele ia morrer sufocado, porque a jugular do capacete estava sufocando ele. Então, para mim, esse momento, como homem, e aí o piloto também tem um feeling, né, de saber que vai acontecer alguma coisa. Ele parar e fazer isso. Para mim foi fantástico isso. Em resumo, ele salvou a vida do Eric Comas. Ele era a nacionalidade dele? Eric Comas, eu acho que ele era belga. Ah, sim. Acho que eu confundi que anteriormente, se for que esse fato foi no Grande Prêmio da Bélgica. Ah, sim. Esse fato foi no Corchamps. Então, Ayrton Senna salvando a vida do belga, no Grande Prêmio da Bélgica. Então, legal, né? Então, mostra que além de um grande piloto, também tinha uma humanidade ali, né? Eu ia falar de discernimento, mas é mais do que discernimento. É realmente um bom coração, um ser humano. Um ser humano fantástico também. Muito legal. No fim de semana em que o Senna morreu, que então nesse dia de 1º de maio completa-se 32 anos, ele não queria correr, que também é uma história bem famosa, né, da carreira do Senna. Conta mais pra gente sobre isso. Na sexta-feira, nos treinos livres, o Rubens Barrichello bateu o carro dele. E o Rubens Barrichello fala que ele ficou 6 minutos desacordado. Ele só lembra desse fato quando ele já estava no hospital. Então acontece aquilo. Ele não correu esse grande prêmio, que ele ficou fora de si. E no sábado, o Roland Ratzenberger bateu e morreu na pista. Ninguém consegue provar tal coisa, mas ele morreu ali, no local. E quando acontece isso, que há uma morte na pista, o Grande Prêmio é cancelado. Mas, com tanto dinheiro envolvido, tanto patrocínio envolvido, não, ele morreu no hospital. Aí teve o Grande Prêmio. E o Senna não queria, porque ele estava vendo que aquele final de semana estava complicado para todos. Não era só para ele, estava para todos. Já havia tido um acidente na sexta e outra morte no sábado. Então, ou seja, ele tinha razão. Ele tinha razão. Ele já tinha razão, mesmo se não corresse. Correu contra a vontade e foi o Grande Prêmio que vitimou. E nessa época já não era mais o Jean-Marie Balestre, era o Max Mosley, que era o presidente da FIA. E ele disse que não falou nada para o Senna. Mas o Senna, em entrevistas, falou que ele foi obrigado a correr aquele Grande Prêmio, porque senão ele perderia a carteira dele de piloto. Ele ia ser caçado, não ia poder correr. Então ele foi obrigado a correr aquele Grande Prêmio, sim. Ele foi forçado a correr aquele Grande Prêmio. E imagina aí o remorso dos envolvidos, ou os que insistiram para que tivesse o Grande Prêmio e fizeram com que o Grande Prêmio acontecesse, porque querendo ou não, foi essa insistência que perdemos, né? O maior ídolo, o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Pois é. E o pouco que eu sei, né, de várias histórias que você está trazendo nesse episódio aqui hoje, foi muito pela série que o Netflix fez, aí ano retrasado, inclusive, foi quando eu vim aqui em Laranjeiras a passeio, final de 2024, e eu assisti essa série. Acredito que quem está assistindo agora o programa também, né, que assista porventura Netflix, se não assistiu, fica a dica desde já. Uma série muito legal, né? O Gabriel Leone interpretou o Ayrton Senna.
E muitos desses pontos que a gente está passando aqui foi a série que me trouxe, assim, por conhecimento, né? Não sabia nada de Ayrton Senna, apesar, né? Até por ele ter falecido muito perto do meu ano e mês de nascimento. E lembro dessa história os detalhes que você está trazendo aqui foram exatamente retratados assim na série. Inclusive nessa série, no filme sobre a vida do Ayrton Senna, teve algumas coisas ali que não mostraram ali. Por exemplo, um dos melhores amigos dele na Fórmula 1 era chefe dos mecânicos da McLaren, Joe Ramírez. Não é citado no filme. É mencionado. Não é mencionado. O cara que projetou a Lotus, Gerard Carouge, não é citado. O Peter Warr, que era então o chefe da Lotus, né? Depois do Colin Chapman, né? O Peter Warr virou o chefe da Lotus, não é citado. Muitas pessoas assim que faziam parte da vida dele que não foram citadas nesse filme. E profissionais assim de alto gabarito. E todos próximos, né? Muito assim, próximos a ele. Do Ayrton Senna não foram mencionados. Tá vendo, então? Eu não falei que o convidado era bom? Trazendo diversos nomes aqui que nem na série da Netflix foram citados e complementando aqui o nosso programa, né? Seguindo então com esse bate-papo maravilhoso, ainda falando infelizmente, né, do falecimento do Senna, como que foi o impacto da morte dele no país? Eu vou aproveitar para até já fazer outra pergunta. O Brasil realmente parava nos dias de corrida do Senna para assistir? Eu vou perguntar assim, que é o parâmetro que eu imagino, na minha cabeça é o que seja mais próximo. É como quando tem Copa do Mundo, que o povo, assim, o Brasil realmente encaixa aquilo na agenda para a vida, para o compromisso, se programa para aquilo. Quando tinha a corrida do Senna era assim, e uma vez tendo esse GP fatal, como que foi o impacto, né? Como é que foi aqueles primeiros, talvez, dias, horas, né? Primeiros momentos do falecimento do Ayrton? Ele já começou a chamar a atenção do público lá em 84, naquela corrida de Mônaco, e depois em outras corridas ele conseguiu marcar ponto com esse carrinho aqui, com a Toleman. Aí em 85 ele vai para Lotus, ganhou a corrida, Grande Prêmio de Portugal, 1985, embaixo de um temporal, ele venceu, botou um minuto na frente do segundo colocado. Foi fantástico. Caramba! Aí ele ganhou mais uma corrida naquele ano, aí depois mudou a Lotus, virou amarelinha, perdeu o patrocínio da John Player Special, veio com a Camel. Ele ganhou corridas também ali, até que em 88 ele foi para a McLaren. Aí sim. Aí ele ganhava corrida, ele ganhou campeonatos. Então o brasileiro ficou naquela de novo. Nelson Piquet, para mim, outro excelente piloto da Fórmula 1, tricampeão mundial. A gente começou a... temos mais um agora, além do Piquet temos mais um, o Senna. E o Senna mostrou que era tal qual o Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi era um ídolo nosso também. E ele mostrou isso dentro da pista. Então o Brasil parava nos domingos de manhã, quando tinha corrida. Não é que o Brasil parava, mas os fãs da velocidade assistiam sempre e torciam maravilhosamente. E quando veio a acontecer então o GP de Imola, que ele faleceu, aí realmente foi assim, comoção talvez nacional mesmo, né? Eu acho que naquele instante o Brasil fez aquele silêncio total no Brasil. Aquela pancada dele, eu acho que o Brasil ficou em silêncio 100%. Imagino. Então, uma pergunta que eu não podia deixar de fazer também, que era nesse sentido de comoção mesmo nacional e de... Quando o Senna ia correr, né? Sabia que, né? Acredito que seja... Que eram aos domingos, todo domingo a corrida, não sei se intercalava, se tinha um sábado, mas como que era assim se o Brasil realmente se programava, parava para assistir o Ayrton. E você se lembra, ainda falando do falecimento do Ayrton Senna, onde você estava, assim, o que você estava fazendo? Você lembra como você se reagiu quando você viu Ayrton Senna bate o carro fortemente? Eu estava trabalhando na subestação de Salto Santiago, fazendo substituição dos transformadores de corrente da linha Salto Santiago Itá do disjuntor 1032. Eu estava trocando, já colocando os barramentos
no disjuntor, no transformador da fase B, e eu estava ouvindo no rádio do caminhão guindaste. Caramba! E aí bateu forte e tal, ficou, mas eu aí, como eu já tinha ouvido as frases dele, faça tudo aquilo que você vai fazer da vida, faça com muito afinco, com muita dedicação, com muito amor. Então, no meu métier, no meu trabalho, eu sempre fazia isso. Eu terminei o nosso serviço, fomos para casa, eu cheguei em casa, era quase 4 horas da tarde já, mas terminamos nosso serviço, tranquilo. Uhum. E aí que em casa é que eu fui, tipo assim, dar aquela relaxada. Aí chorei bastante, chorei muito mesmo, não nego. Imaginar. Mas eu terminei meu serviço numa boa. Levando para a vida o ensinamento do próprio Ayrton, né? Então, de fazer a coisa ali, né? De estar... Foi ele que me ensinou a ser assim, né? Primeiro eu faço aquilo que é obrigação, depois a diversão. Que legal. Nossa, assim, apesar do momento muito triste, mas Ayrton Senna presente, né? No seu modo de agir, no seu jeito de ser, apesar do... Né, ele sofrendo acidente, recém-sofrido acidente, né? Que depois viria a se confirmar o falecimento. Mas... E você... Trabalhando, ouviu o acidente, pode-se dizer que não, é ao vivo mesmo, ali, né? Tava na hora. No rádio, nós estávamos ouvindo no rádio. Caramba! Para ver o quão fã da Fórmula 1 eu era. Quando não dava para ver na televisão, pelo menos no rádio a gente ouvia. E... Né, passado esse acidente do Ayrton e tudo, o que mudou na Fórmula 1 depois da morte dele? Mudou muito. A segurança dos carros. Imagina. Porque os 2 acidentes antes, já da sexta, do Rubinho, do sábado, do Ratzenberger, aí no domingo, perdemos o grande ídolo, a Fórmula 1 mudou bastante, principalmente em segurança de autódromo, segurança dos carros, mudou muito, mudou bastante. Até porque... aconteceu aquela o famoso jargão, né, do esperou acontecer o pior para aí... acontecer, para tomar uma decisão. Aí, claro, foram ver, né, toda a questão de segurança, melhorar a questão de segurança, sendo que ele já tinha falado que não queria correr, né, enfim. E o que matou o Ayrton Senna não foi nem a pancada que ele não teve nenhum órgão, nenhum osso quebrado. Uhum. Foi a barra de direção que na pancada veio e bateu na fronte dele, que assim, e furou, aí fez um estrago danado. E qual é o maior legado que o Ayrton Senna deixou pro Brasil, na sua opinião? O ídolo. Você ter alguém em onde se espelhar e você tirar alguma coisa de bom daquilo, alguma coisa de bom que ele deixou. Uhum. Faça com muito orgulho, faça com carinho, faça com dedicação, faça com força, que um dia você chega lá. De alguma forma, você vai chegar lá. E muita fé em Deus. Dos poucos vídeos que eu vi assim do Ayrton Senna em termos de entrevista, eu também sentia muito uma questão assim, ele carregava, ou ele transmitia um patriotismo, né? um prazer, uma dedicação muito grande nas falas dele, né? Era exatamente assim, bem isso mesmo? Ele tinha orgulho de ser brasileiro, de cada corrida que ele ganhava, ele levava a bandeira do Brasil chacoalhando e batia no peito de ser brasileiro. Ele tinha orgulho de ser brasileiro. Muito bonito isso, né? E se você pudesse sentar com hoje, 2026, aí 32 anos do seu falecimento, mas se pudesse sentar hoje com a Ayrton Senna 5 minutos, o que você diria para ele, tivesse essa oportunidade? Vou até olhar para a câmera agora. Muito obrigado, meu ídolo. Eu aprendi muito contigo. Principalmente na dedicação naquilo que se faz. No seu lado profissional, no seu lado pessoal, como filho, como pai, como esposo, como profissional. Eu aprendi muito contigo. Dedicação e força de vontade. Aprendi muito. Muito obrigado, meu ídolo. Que lindo, cara. Que eu tenho certeza que ele, né, ficaria muito feliz de ouvir isso, certamente, né, como piloto, como homem. E é muito bonito de ver esse amor pelo ídolo, né? O que o Ayrton Senna trouxe e traz, né? Traz até hoje para a sua vida. E para fecharmos esse bate-papo, que eu tenho certeza que se a gente dava para mergulhar em cada parte dessa conversa ainda por muito mais tempo, ficar aqui horas e horas.
Mas, se fosse definir o Ayrton Senna em 3 palavras, quais seriam? Ídolo, herói, brasileiro. 3 palavras. Ídolo, herói, brasileiro. Que bonito, que bacana. Antes da gente encerrar esse episódio de hoje, né? Vamos dar aqui uma atenção especial para essa decoração, que hoje o tema é especial, o convidado é especial e a decoração também. Temos, olha, macacão, tem miniatura de Ferrari, tem miniatura, assim, réplicas perfeitas, né? O Antônio pode dizer melhor do que eu ainda aqui sobre as miniaturas dos carrinhos, né? Elas são realmente, assim, em termos de detalhe, como eram realmente os carros de cada um deles, né? Como eram? São as escuderias que falam, que o Ayrton Senna defendeu. Essa aqui foi a Toleman, 1984, que ele começou na Fórmula 1. Que ele ficou em segundo lugar no Grande Prêmio do Mônaco, na chuva. Essa aqui é a Lotus, com patrocínio da John Player Special, que ele correu 85 e 86. Aí 87 já foi patrocinado pela Camel. Em 88 ele foi para a McLaren, patrocínio da Marlboro, que ele ganhou os campeonatos de 88, 90 e 91. 89 não foi, como a gente já citou aqui. 92, aí já mudou, já não era mais um motor Honda, já era um motor Ford, que já não tinha tanta potência. 93 foi um fiasco, mas ele ganhou 4 corridas com aquele carro ruim, que era a McLaren em 93, ele ganhou 4 corridas. Inclusive, na chuva aquela que ele passa pelo Schumacher, o alemão lá, me esqueci o nome dele, e o Damon Hill passa pelo Prost e vai embora. Aí, embaixo d'água, ele ganhava todas. Maior rival do Senna, foi uma pergunta também que me veio aqui agora. Da carreira do Senna, qual foi, na sua opinião, o maior rival do Senna ali? Alain Prost. Alain Prost, né? Um era combustível do outro. Um era combustível, um estimulava o outro. Brigavam dentro da pista, tudo, mas depois, quando o Prost se aposentou em 93, 94, eles eram muito grandes amigos. Bacana. E o Senna falava para ele: você faz falta aqui. Você faz falta aqui na pista. Que legal, uma amizade tão, né, acima da rivalidade ali do esporte. Existiu, falaram, o grande rival foi o Nelson Piquet. Quem fez a rivalidade Piquet e Senna foi a imprensa. Aham. Porque a imprensa falava que o Ayrton Senna falou que não foi para Brabham porque o Nelson Piquet corria na Brabham, não deixou ele vir para Brabham. Não. A Brabham tinha o patrocínio da Parmalat. Como a Parmalat era de Parma, né? O laticínio Parma. A Parmalat queria um piloto italiano. E o Bernie Eccleston, que era o dono da Brabham, então falou: então vocês escolhem o segundo piloto, mas o meu primeiro piloto é o Nelson Piquet. E aí foi um piloto italiano para esse lado. Aí depois falaram que o Senna não quis o Piquet na Lotus. Você nunca falou isso. E o Nelson Piquet também falou: não, eu nunca travei ninguém para vir correr comigo. E o Senna fez a mesma coisa, nunca. Então foi a imprensa que ficou colocando coisinhas. Uma coisinha, uma picuinhazinha, né? Ficou estimulando uma coisa. Então, aquela famosa frase do mentira dita muitas vezes tornou uma verdade. Começaram a cutucar um contra o outro e entre os dois mesmo não Aí já no fim da carreira já perto já da morte do Senna, o Michael Schumacher também. Era um piloto arrojado também. Do meu. Eu, quando criança, ainda lembro do Schumacher, infelizmente também, né? Teve era muito bom de braço, mas era como conhecido na Fórmula 1, era o Dick Vigarista, né? Ele sempre usava de alguma coisa suja. É mesmo? Para se dar bem. Então, seguindo com a parte aqui decorativa, livro do Senna. Esse livro é o que seria um. É esse aqui. Conta toda a história, inclusive tem cartas, tem muitas coisas do Senna aqui. Traçados que ele desenhava. O traçado, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que isso foi retratado na série, inclusive, da Netflix. Aqui, olha só, cara. Ele fazia os desenhos, o traçado, à mão, de olho fechado.
Ele Para sabe. ver aonde que, tipo assim, ó, aqui, errei aqui. Então, aqui nesse ponto eu tenho que tomar cuidado, porque ele fazia como se estivesse dirigindo. Pensa num cara estudioso, Esse né? livro Ele aqui é fantástico. apaixonado pelo que Já li fazia. ele umas 3, 4 vezes. Que bonito. É fantástico o livro. Que legal. Aqui é o vídeo, um filme, um vídeo dele, com os melhores momentos dele. Então, melhores momentos do Ayrton Senna, filme, livro infantil. Temos fotos aqui, ó. Tem uma que tava aqui no pé do meu microfone aqui, ó. Foto do Ayrton Senna original, né? Assim, ó. Como é que é a história da foto, né? Alguém tirou essa foto e deu para um parente. Como é que é a história? Conta pra gente. É amigo do meu cunhado que estava no Grande Prêmio de Portugal. Inclusive tem outra aqui. Tem outra ali, olha. Essa aqui, ó. Olha Tava no só, Grande Prêmio de Portugal e tirou a foto e deu pro meu cunhado. Aí meu cunhado falou, ó, você é mais fã do Senna do que eu. Aí me deu essas 2 fotos. Que legal, gente. Então, fotos originais de Ayrton Senna aqui no nosso programa hoje. Mais foto ali. O boné também, um boné que era característico do Ayrton Senna, né? Assim como a bandeira, assinatura do ídolo. Assinado por ele. Então, o programa hoje foi essa maravilha de assunto, maravilha de conversa, né? Decoração aqui, objetos que pra gente abrilhantar o episódio, pra reviver, né? Fazer hoje que completa, infelizmente, 32 anos do falecimento dele, mas que o seu exemplo, o seu legado permanecem mais vivos do que nunca. Meu querido, muito obrigado por esse momento. Obrigado por aceitar o convite, veio diretamente de Toledo, né, para compartilhar todo esse conhecimento, fazer essa homenagem justa para o grande Ayrton Senna. Obrigado por você estar aqui, por dividir esse conhecimento todo com a gente. Foi um prazer enorme para mim. Eu queria deixar aqui a frase que o Ayrton Senna que eu dei. Por favor. Ele, o que ele dizia: seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, mais alta ou mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma forma, você chega lá. Então, é com essa frase belíssima que encerramos o Correio Esportivo de hoje, especial Ayrton Senna. Para você, fã da Fórmula 1, para você, principalmente fã do Ayrton Senna, espero que você tenha gostado do episódio. Eu sou suspeito para falar, adorei. E que nos vemos na semana que vem com mais um Correio Esportivo, falando dos esportes, né, do futebol e do que mais tiver para falar de esportes no Brasil e no mundo. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Um grande abraço e até o próximo Correio Esportivo. Valeu, galera!